Pode entrar, tá? O estúdio é seu, a casa é sua, está no ar o principal programa esportivo do mundo, é o Sport Center, aqui na ESPN Brasil, para a gente destacar mais 2 partidas do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho aqui nesse telão, todos os comentários e também análises e entrevistas da vitória do Flamengo, 2-0 em cima do Sport, e também o Corinthians, hein, fazendo 3-1 em cima do Ceará. Com o gol do Renato Augusto, o corintiano está empolgadíssimo e também aí cheio de esperança. Tá aí Bruno Henrique, tem também Thiago Neves. O Bruno Henrique foi autor de um dos gols do Flamengo, então, na vitória de hoje, tá? Aqui comigo também estão Mário Marra e Fábio Luciano, os 2 comentaristas aqui do nosso Sport Center. Daqui a pouquinho, virtualmente, o Zinho também conosco e, claro, Carlos Eugênio Simon, já que a arbitragem é sempre assunto, então, nas rodadas do Campeonato Brasileiro, tá bom? Você vai participar do programa usando a hashtag SC Brasil. Manda pra gente a sua pergunta, o seu comentário, também para os nossos comentaristas analisarem e assim você participa do programa, tá bom? Vamos lá então direto com Pedro Henrique Torre, que está em Volta Redonda, onde o Flamengo soma mais uma vitória neste Campeonato Brasileiro. Vamos lá? O Flamengo então do Renato vencendo mais uma, Pedro. Dessa vez não teve goleada, mas teve vitória. Boa noite. Tudo bem, Bruno? Boa noite para você, boa noite também ao Marra, ao Fábio, também ao Zinho, Simon, todos os amigos que estão aí no Sport Center. Exatamente, não teve goleada, mas teve aquela vitória para dar uma tranquilizada, né? Recuperar depois daquela pancada que sofreu no Maracanã no último fim de semana contra o Internacional. Uma vitória de 2-0, até certo ponto bem tranquila do Flamengo aqui no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Flamengo não foi ameaçado na maior parte do tempo pelo Sport. Até parecia no início ali que sairia com uma goleada novamente aqui, naquela batida do técnico Renato Gaúcho. Fez rapidamente num belo gol do Bruno Henrique. O Arrascaeta parece que colocou com a mão num cruzamento, um gol de cabeça do Bruno Henrique. Depois fez até com o João Gomes de 2-0, mas aí acabou anulado por impedimento. O Flamengo numa batida mais forte, aí começou a controlar a partida com maior tranquilidade, 1-0. Depois, logo no início do segundo tempo, o Everton Ribeiro ali, contando com a ajuda da defesa, fez o 2-0 do Flamengo e o time levou numa boa partida aqui no estádio Raulino de Oliveira. 2-0, chegou aos 27 pontos, mantém ali aquela distância de 10 pontos para o líder Atlético Mineiro, né? Segue a caça ao líder do Campeonato Brasileiro, tem 2 jogos a menos, então o Flamengo segue no bolo ali, pensando em título brasileiro. E aí observa pela frente agora o Olímpia, quarta-feira no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Essa preocupação, garantir, sacramentar essa vaga nas semifinais da Copa Libertadores. Foi importante aqui em Volta Redonda, porque o Flamengo não tinha Gabigol, estava suspenso por conta da expulsão contra o Internacional. Também não teve o Diego no meio de campo, estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. E na defesa de última hora perdeu o Gustavo Henrique que teve sintomas de virose, então acabou afastado do elenco rubro-negro, não veio aqui para a Volta Redonda, foi substituído pelo Bruno Viana, que já estava recuperado de Covid, isso sem contar, claro, com o Rodrigo Caio, que já está afastado há muito tempo por conta de um processo de recuperação muscular. É isso, o técnico Renato Gaúcho vai tendo que começar a rebolar um pouquinho com esses desfalques ali do calendário brasileiro, lesões, suspensões. E para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, Bruno, ele já perde 2 jogadores. Bruno Henrique e o Ilharão receberam aqui em Volta Redonda, nessa partida contra o Sport, o 3º cartão amarelo, ficam fora do confronto com o Ceará, fora de casa. Então o Flamengo garantiu essa vitória de 2-0, bem importante para seguir essa perseguição, como eu disse, ao líder Atlético Mineiro, e sai com alívio no peito aqui do estádio Raulino de Oliveira. A delegação já volta logo agora, após a partida, para o Rio de Janeiro. Treina segunda e terça-feira no Rio de Janeiro e aí embarca para Brasília, onde vai mandar o jogo lá com torcida no estádio Mané Garrincha na quarta-feira. E agora, se me permite, Bruno, falando um pouquinho fora de campo, o técnico Renato Gaúcho já pode sorrir um pouquinho. O Flamengo acertou sim a contratação do meia atacante Kennedy, lembra dele, do Fluminense, do Chelsea, 25 anos. O Flamengo, enfim, teve a resposta positiva do clube inglês para 1 ano de empréstimo com a possibilidade de compra, opção de compra ao fim do contrato. O Flamengo deve pagar em torno de 500 mil euros por esse empréstimo e aí a opção de compra de
de 10 milhões de euros. E aí, se assim for feito, o Flamengo vai ter esse valor que pagou pelo empréstimo reduzido ao fim dessa compra que o Flamengo pode fazer ou não daqui a um ano. O Flamengo também atrás do Andrés Pereira, meia/volante ali do Manchester United. Aí uma situação um pouco mais difícil, um jogador muito valorizado, né? Obviamente no mercado europeu. O nosso até companheiro Fred Caldeira, do TNT Esportes, que deu essa informação. Hoje também ele informa mais uma vez que a opção do Andrés Pereira é jogar pelo Flamengo. O Flamengo confiante, conversando com o Manchester United sobre essa possibilidade. O Flamengo deseja, assim, os mesmos moldes ali do Kennedy. Um contrato de empréstimo de um ano e aí uma possibilidade de opção de compra, mas aí a questão do Andrés Pereira é um pouco maior. Ele estava emprestado a Lazio e o Manchester United queria 25 milhões de euros pelo jogador. Então aí é uma questão um pouco mais a ser trabalhada, é outro patamar de jogador esse valor do Andrés Pereira, mas o Flamengo quer reforçar e dar essas opções ao técnico Renato Gaúcho. Thiago Mendes, situação esfriou bastante, mas o Flamengo está ali, na espreita, deixando lá com o Lyon. Está chegando o fim da janela europeia. Se o Thiago Mendes não for para nenhum lugar, o Flamengo está com a proposta dele lá. Aquela questão que ele passou para o Lyon. Também os mesmos moldes. Pagam valor pelo empréstimo, um ano aqui e uma opção de compra ao fim do contrato. O Lyon estava batendo o pé com uma obrigação de compra. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Mas aos poucos o Flamengo vai dando algumas opções novas para o técnico Renato Gaúcho sobreviver, porque daqui a pouco tem aí essa questão de data FIFA, 3 jogos em sequência aí de seleções, e o Flamengo perde muitos jogadores. Renato Gaúcho já pode ter uma opção, de repente, ali pelo lado direito, o Kennedy na vaga do Everton Ribeiro. Bruno. Boa, Pedro. Ótimo, hein? As informações, então, com o Pedro Henrique Torre, que volta já, claro, com a entrevista do Renato Gaúcho, que você vai ver aqui, tá? Aqui no Sport Center. Obrigado, viu, Pedro? E ele lembrou também que tem Flamengo na Conmebol Libertadores nessa semana, também aqui na ESPN Brasil. Começam as emoções. Tenta sair dali, o Sport perdeu. Mais um cruzamento, Bruno! Maílson no alto! Na ultrapassagem, Felipe Luiz, cruzamento no alto é do Maílson. Ele é forte demais de cabeça. Uma pressão tão forte, mas já era melhor, como a gente já havia comentado. E o Arrascaeta, mais uma vez, faz mágica, cruzamento perfeito. E o oportunidade. Chega no Isla, é pressão total, Everton Ribeiro, toque pro Pedro. Olha o João Gomes, bateu pro gol! Gol! É do Flamengo! João Gomes marca o segundo. Marcado o impedimento do Isla, que não é melhor. Tinham 8 jogadores. Arrascaeta colocado, vamos lá. Domínio, ainda Pedro, briga, acredita, Pedro tem 3 na marcação, bateu pro gol, Maílson buscou! Já vi a Arrascaeta, Isla passou, condição legal. É do Flamengo! Zé Wellison, pode queimar daí, bateu pro gol, vai entrar no travessão, Isla tira, a bola pega um efeito, pega no travessão, quase o primeiro gol do Sport. Diego Alves toca na bola, ela explode no travessão, veja de novo, Zé Wellison se prepara, bate pro gol, ela quica de bola, Pedro espera, Mateuzinho levantou a cabeça, bateu pro gol, defendeu o Maílson. Pedro queria um cruzamento ali. Sai jogando o Everton Felipe. Mateuzinho. Michael dentro da grande área. No drible, na habilidade, o cruzamento, bola sobre a cabeça do Pedro. Tirando o Rainer, completa aí lá.